Viver Além dos Filhos, com a nossa amiga Renata. Paga ali. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Viver Além dos Filhos, o qual eu escrevi através de uma psicografia. Estudo a doutrina espírita há mais de 25 anos e com esse aprendizado, com esses estudos, nós sempre sentimos que estamos preparados para entender o mundo espiritual e agir conforme as tribulações, as expiações que vêm nas nossas vidas. Mas o que aconteceu comigo e com a minha família foi o desencarne de meu filho Rodrigo aos 20 anos de idade, através de um acidente de carro. Naquele primeiro momento, realmente a gente perde o chão, mesmo sabendo que existe a vida após a vida, mesmo sabendo que ele vai estar bem, porque ele voltou para o plano espiritual, mas a saudade física, do contato físico, de ter o filho junto a nós, é uma saudade bastante grande e, portanto, ela tem que ser trabalhada, tem que ser ressignificada em termos de saber que a eternidade existe, que somos seres infinitos vivendo a experiência corporal. Mas eu vou contar para vocês como surgiu o livro, o que fala o livro. O título, justamente, Viver Além dos Filhos, vem do seguinte pensamento: é natural na nossa comunidade, né, os pais serem enterrados, vamos dizer assim, ou serem velados pelos filhos. A gente acaba não achando natural, né, na vida, os pais, vamos dizer, ter que velar os filhos ou enterrar os filhos. Então, a primeira pergunta é: como viver além dos filhos, né? Ou seja, a nível de idade, cronológico, como ficar na vida terrena, continuando com a nossa missão, continuando com o que viemos fazer aqui, sendo que o nosso filho já foi chamado para o plano espiritual. E aí eu estou falando em relação aos filhos, mas lógico que isso tem a ver também com irmãos, com sobrinhos, até com nossos pais também, mesmo sabendo nessa questão natural que os filhos que velam e enterram os pais, a gente da mesma forma fica com aquela saudade física, né? Mas eu vou comentar então como aconteceu o livro. O Rodrigo, na época, ele tinha 20 anos de idade, ele estava no 3º ano de medicina na cidade de São Paulo, em Presidente Prudente. E ele participava dos jogos estudantis, era sempre um moço muito alegre, né? Tinha o grupo dele, do Grêmio Estudantil e tudo mais. Aí ele foi representar a faculdade nesses jogos, ele jogava handebol e xadrez, e ao voltar, né, dos jogos, era aproximadamente umas 9h20 da noite, eu liguei para ele, sabendo como é que tinha sido os jogos, como é que tinha o resultado, vamos dizer assim, né? O resultado. Aí ele comentou comigo: ó, mas já terminou nossos jogos, tal, fomos bem colocados, mas nós chegamos em primeiro lugar. Eu estou esperando as minhas amigas, porque eu vou dar carona para elas. Então, eu estou aguardando finalizar os jogos dela para a gente ir. Ok. Aí se passaram as horas, tal. Era mais ou menos umas 10h20 da noite. O irmão dele mais velho, o Guilherme, né, que também fazia faculdade lá, nosso filho, o Guilherme me liga e uma voz bem diferente, vamos dizer assim, falou: mãe, o Rodrigo faleceu. Assim, eu falei: como assim faleceu? Sim, o Rodrigo não está mais entre nós. E assim, naquela falta de chão, naquela coisa assim, parece sonho, a ficha não cai. Aí depois, né, a gente vai absorvendo aquilo e vai sabendo tudo o que vai acontecendo. Mas enfim, quando ele saiu dos jogos, estava ele na direção, do lado dele uma colega que se chama Mariana, que é de Presidente Prudente, atrás uma menina chamada Estela, que é da região ali de Jales, de São Paulo,
No meio a Bárbara, também que é de Ponta Grossa, e um rapaz, o Heitor, de Regente Feijó, também todos daquele da região. Eles estavam voltando tranquilamente e junto a eles tinha um carro com meninas. E elas falaram assim: Rodrigo, nós vamos atrás de você, porque se furar um pneu, alguma coisa, vocês estão dois rapazes, vocês nos dão uma ajuda. Ah, tranquilo, vamos junto. E assim, muitos saíram dos jogos e foram atrás do outro. Tá, continuaram o caminho. Nesse meio tempo, as meninas, o Rodrigo deixou as meninas ir na frente, ele foi atrás, aí ele resolveu passar porque daí já estava mais adiantada a viagem. Quando ele passou, 5 meninas narraram que elas deram um tchau pro carro deles, né? E eles foram adiante. Eles passaram na frente e elas ficaram para trás. Nisso veio um caminhão totalmente desgovernado em direção ao carro do Rodrigo e ele jogou para o acostamento. Quando ele jogou para o acostamento, o caminhão bateu no acostamento do carro dele, girou o carro e bateu contra uma árvore. Nisso, os colegas que estavam vindo atrás foram correndo para o socorro, para ver como é que eles estavam, perceberam que os 4 já estavam sem vida, somente uma menina estava tossindo, que era a Estela. Aí eles conseguiram tirar a Estela do carro, o Heitor, com a batida, foi arremessado para frente, e o Rodrigo, Mariana e Bárbara ficaram dentro do carro. E nesse instante, eles tentando tirar os jovens ali, um disse: vamos para trás que está cheirando fumaça, né? vai pegar fogo. E foi o que realmente aconteceu. Na sequência bateu na árvore e pegou fogo. Tudo aquilo, né, acontecendo com a gente, com várias famílias, estavam envolvidos ali 5 jovens, portanto 5 famílias. A Estela, que estava junto, que sobreviveu, ela não lembra absolutamente de nada. E nós, né, começamos uma reconstrução de vida. Graças à espiritualidade maior, nós conseguimos passar de forma digna, com a cabeça erguida, sabendo que existe vida após a vida. Nesse processo todo, logo após a passagem dele, vamos passando aqui, né? Que foi no dia 14 de outubro de 2012, portanto, dia 14 fez 6 anos, né? Passou mais ou menos 2 dias e 2 noites que nós não dormíamos, e na noite do dia 16 de outubro, para amanhecer do dia 17, como eu sempre trabalhei em casas espíritas, na mesa mediúnica, atendendo as pessoas, também com dom da vidência, né, e da psicografia que surgiu depois, eu visualizei uma situação que eu nunca tinha sentido e visto na minha vida. Era como se eu estivesse numa outra dimensão, aonde tinha uma sala muito grande, parecia um hospital, um espaço muito grande, e tinha umas macas muito diferentes das terrenas. Era tipo uma maca de luz, ela vinha e fazia um círculo giratório no início, vinha a maca e outro círculo giratório. Eu não quis me mexer, eu simplesmente percebi que eu estava deitada, mas que era só meu corpo físico que estava ali, o corpo espiritual não estava mais ali. E por um momento eu visualizei o espírito, a energia do Rodrigo. Mas, vamos dizer, agradecida fiquei nesse momento de poder perceber que ele estava ali sendo socorrido. E naquele momento eu escutei claramente, ele disse assim: mãe, me tire daqui. Levei aquele susto, né? Como assim? Eu pensei, de repente 2 noites sem dormir, alguma coisa não está bem, eu não estou realmente vivendo aquilo. Novamente, mãe, você que entende dessas coisas, que estuda essas coisas, me tire daqui. Daí eu só lembro assim, que eu falei, eu não posso, né? Com muita força, eu visualizando com detalhes, poderia se descrever para vocês com detalhes tudo que eu enxerguei, só estou resumindo nesse momento, que está no livro, está tudo descrito no livro. Eu percebi assim que eu não tinha mais forças, sabe, para tentar fazer alguma coisa, visto que eu sabia que eu tinha que dar força para ele, que ele tinha sido chamado para o plano espiritual, que a missão dele havia terminado ali, e que pelo amor que envolve a família, pelo amor de pai e de mãe, ele precisava daquele momento da força. Então,
permaneci firme, né? E percebi que tinha uma porta que levava a outros ambientes, e nesse momento entrou a minha sogra, que é a avó paterna. E esta avó deu para perceber que, através do merecimento, ela iria ficar com o Rodrigo até o acordar dele, até ele entender o que tinha passado e assim sucessivamente. Aí, lógico, que quando eu senti aquilo, na sequência, deu a vontade de chorar, deu um desespero, e me veio uma pergunta, se você quer saber o que aconteceu. Eu lembro que alguém falava assim, eu falei, eu preciso saber o que aconteceu, mas eu estava tranquila, calma, eu só queria saber o que tinha acontecido. Aí, com gratidão à espiritualidade maior, eu me vi também numa outra época, aonde havia uma mesa redonda, e nessa mesa estava o Rodrigo, meu filho, os outros jovens que fizeram a passagem junto com ele, sentado naquela mesa, e na frente tinha um senhor, vamos dizer assim, que estava sendo julgado por alguma coisa. E eles, aqueles jovens que estavam ali, eles estavam julgando aquele senhor. Aí eu percebi o processo de resgate perante algumas coisas, a questão do perdão de outras vidas, a questão de que muitas vezes nós vamos para resgatar algumas coisas. Olhei aquela cena, aquele cenário, novamente assim muito mexida com emoções e sentimentos e tudo mais, procurei ficar tranquila, entendi que era uma forma de resgate e entendi também que aquele senhor que estava em julgamento era o motorista do caminhão. Aí mais ainda, né? Aí eu lembro, eu disse assim, como era o momento dele, era o momento da passagem dele, é lógico que revolta jamais, ainda mais quem está numa casa espírita, quem conhece a doutrina espírita, nós temos que entender que existem coisas maiores, que muitas vezes o nosso olhar humano e terreno não consegue atingir esse olhar, entender determinadas coisas, né? Então, nesse momento, eu lembro que eu só pedi para o meu marido que não fizesse nada contra o motorista. Eu disse assim, eu não queria nem saber quem era esse motorista, o que aconteceu. Fiquei sabendo depois que ele não estava embriagado, talvez ele dormiu no volante, não sei que deu nos autos, né, porque a justiça vai para conferir o que aconteceu, né. Mas, de nossa parte, a gente ficou vibrando, né, esse carinho, esse amor para Rodrigo, lembrando sempre que a paz dos que foram depende da paz dos que ficaram. Então, a importância da gente ficar bem para que ele pudesse ficar bem lá. É lógico que, enquanto humanos, a saudade física, ela arde, como disse Chico Xavier. A saudade arde e dói nos dois mundos, né? Porque realmente a gente sente essa falta física. E a partir daí, num certo momento, depois de aproximadamente uns 10 dias, eu procurei me interiorizar bastante sobre tudo o que aconteceu, interiorizar no sentido de me fortalecer espiritualmente, assim como para o outro irmão, né, para o Guilherme, nosso filho, meu marido, meus pais, todas as pessoas envolvidas, eu procurei me fortalecer espiritualmente com os amigos do grupo espírita. Até então nós morávamos em Três Itilhas, meio oeste catarinense, então procuramos toda essa força, vamos dizer, espiritual. Uma semana após isso, uns 10 dias após isso, eu estava escutando umas músicas, assim, bem tranquila, e veio uma música que o Rodrigo gostava de tocar no violão. E aquilo deu uma conexão muito forte, né? Lembrei dele, assim, senti a presença dele. E nesse momento, quando eu senti a presença dele, me deu uma vontade muito grande de escrever. E aí eu comecei as primeiras folhas da psicografia. E escrevia, não sabia o que eu ia escrever, qual era o início, qual era o meio, qual era o fim. Elas vieram, né? E hoje elas estão no livro, aonde eu recebi mensagens dele, recebi de um grupo espiritual que se chama Lafayette, que acompanha o grupo lá de Três Itilhas há muito tempo, que auxilia, né, como os espíritos usam a casa espírita. E também tem o meu relato enquanto mãe, né, que eu sempre digo assim, a importância de sabermos conduzir, podemos dizer assim, orientar os filhos que estão no plano terreno
e aqueles que estão no plano espiritual também. Porque nessa vivência terrena, vai ser sempre nossos filhos. Então, quando alguém nos pergunta assim, quantos filhos vocês têm? 2, né? Por quê? Porque nessa experiência, como somos todos irmãos, todos seremos irmãos um dia, somos todos filhos do mesmo Pai. Mas nessa experiência terrena, nós nos constituímos como família para a nossa evolução. Então, vamos adiante, mais algumas coisas que é importante aqui a gente relembrar, né? Então, aqui foi a questão do início das psicografias. Aí eu entendi que existia uma missão a cumprir aí, um chamado maior, porque assim como a nossa família passou, muitas famílias passam. E muitos pais perdem o chão, né? E tem que aprender e reaprender a viver. Porque igual a gente não fica, é lógico que não, né? É aquela história que se fala, né? Que sempre quando acontece alguma coisa na vida da gente, é um momento de um novo aprendizado. O bom é quando esse aprendizado vem pelo amor. Mas, infelizmente, nós nem sempre escutamos o aprendizado pelo amor. Aí vem a dor para realmente nos ensinar. Claro que essa questão aqui é uma questão kármica, né? Na espiritualidade, grupos espíritas, a gente entende essas coisas assim. Já estava previsto, nós sabemos que nós temos o dia certo de chegarmos ao plano terreno e o dia certo de voltarmos ao plano espiritual. Isso é fato. A não ser quem abrevia a sua vida, né? Aí é outra coisa. Mas na questão natural da vida, na natureza como um todo, nós temos o dia certo de vir e o certo de ir para a casa do Pai novamente, né? Nessas reflexões todas, entendemos assim, ó, que enquanto seres humanos, não tomamos consciência de que realmente morreremos. A gente aqui na vida terrena busca tantas situações, luta por tantas coisas, corre atrás de tantas coisas e muitas vezes esquece que vamos fazer a passagem. Eu digo a passagem porque o nosso ser não vai morrer. Nós não morremos, nós somos eternos, nós somos infinitos. O que fica é o nosso corpo físico. Esse fica aqui na Terra porque ele é da Terra. Então, quando a gente entende isso, entende que tudo que nós fizermos agora, nós estamos construindo para as nossas próximas vidas através da reencarnação, nós passamos a viver e agir diferente, dando valor àquilo que realmente tem valor. Quantas vezes nós nos apegamos às coisas tão transitórias que são as coisas materiais e não damos valor àquilo que tem valor? Lembrando sempre que as coisas materiais, elas são abençoadas, porque elas são do mundo material. Nós precisamos delas, elas são ferramentas para nós vivermos. A casa onde moramos, o carro que nos leva a trabalhar, a passear, a alimentação, vestuário, tudo é abençoado e nós merecemos sim. Mas são coisas que servem para esse mundo e não para o ser eterno que nós somos. O aprendizado é único e universal. Cada um aprende nessa vida o que realmente é necessário para a sua evolução. Ou seja, existem vários aprendizados e cada um veio aqui na Terra para aprender algo que é diferente do outro. Por isso que muitas vezes as pessoas não percebem a missão do outro. Querem que tudo seja igual a nós, ao nosso jeito de ver, ao nosso jeito de agir, ao nosso jeito de falar. Mas se cada um está passando por um processo de evolução e para um aprendizado, é lógico que isso mostra que são missões diferentes, que cada um veio para realmente desempenhar o papel. De volta ao lar eterno. A palavra morte, para muitos aqui na Terra, significa que algo acabou. Porém, hoje sei que é somente uma viagem de volta para a nossa verdadeira casa. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Como nunca ninguém ficou aqui na Terra, é lógico que nós não somos daqui. É lógico que aqui é só uma passagem. Pode ver a pessoa mais sábia que vocês já ouviram da história, ela não ficou no plano material. A mais poderosa não ficou. Nenhuma, nem os seres mais iluminados que passaram por nós ficaram aqui na Terra. Isso mostra o quê? Que aqui é a passagem. Então a importância de vivermos bem,
de fazer o bem para o outro, para nós mesmos, de prestar atenção no momento presente, porque esse momento presente, esse nós temos poder sobre ele, de fazer o bem, de trazer o amor, trazer a paciência, fazer tudo o que podemos fazer. O amanhã nunca vai chegar. O amanhã nunca vai chegar. E o ontem já passou. Então, quando nós estamos conscientes do hoje, nós agimos melhor. Nós não deixamos que aquelas dificuldades que nós achamos tão grandes nos paralisem na vida. Por quê? Porque a gente sabe que são obstáculos para a nossa evolução. E como passarmos por ela vai ser o nosso merecimento de uma vida melhor, né, numa próxima encarnação. Vida após vida. A certeza da vida após a vida é um acalanto para o coração. Sossega a alma e faz sentir a grandeza em tudo que existe, em tudo que vivemos, sentimos e intuímos, pois há algo mais amplo que os nossos olhos carnais não conseguem decifrar. Sabemos que existem momentos em nossas vidas que são combinados antes do nosso nascimento terreno, e alguns fazem parte do nosso livre-arbítrio. Todos esses textos são do livro, tá? Então, quando fala que tem coisas combinadas na nossa vida, é a família onde nós nascemos, a missão pela qual viemos, as provas e expiações. Isso são coisas que nós aceitamos passar quando viemos para o plano terreno. Agora nós temos o livre-arbítrio da nossa evolução, de evoluir enquanto seres humanos, de dar o perdão, de fazer a caridade. Lembrando que a caridade não é só a caridade material, a caridade de saber ouvir, a caridade de ter paciência, que é a ciência da paz com os outros, né? Infinitas coisas que através do nosso livre-arbítrio vai fazer diferença nas nossas vidas e na vida dos outros também. O que faz necessário é a mudança interior, de vibração, olhar o mundo com amor, fazer a diferença onde moramos, na família que temos, no trabalho e no grupo de amigos. Quantas vezes, enquanto jovens, né, a gente quer mudar o mundo, quer fazer um mundo mais justo, um mundo mais humano. Quando acontece, vamos dizer, essa passagem de um filho tão jovem como aconteceu para a nossa família, a gente começa a questionar, além de todo o conhecimento espírita, mas a gente começa a questionar, né? Então, o que viemos realmente fazer aqui? Mudar o mundo? Nós não podemos, não conseguimos mudar o mundo, mas nós conseguimos nos mudar, melhorar enquanto seres humanos. E quando a gente se melhora, é lógico que tudo à nossa volta se melhora também. As pessoas que estão conosco, a nossa família. E uma das minhas missões, então, após a psicografia do livro, foi divulgá-lo em vários lugares. A partir do momento que eu lancei ele, eu fui a São Paulo, eu fui a Mato Grosso do Sul, eu fui em grupos espíritas aqui da região, em feiras de livros, né? Já está quase 2.000 exemplares já foram vendidos desse livro. Colocando toda a experiência que nós passamos. Porque eu sempre digo assim, o conhecimento, os livros trazem. Allan Kardec nos trouxe o conhecimento do plano espiritual, né? E de como acontece o processo da passagem. Mas vivenciar, a partir do momento que amamos, né, os nossos filhos, pessoas da nossa família que nós amamos, e elas partem, como viver, né, de uma forma a seguir esses ensinamentos. Então, foi um chamado que nós escutamos, né? A minha família compartilhou comigo, fomos a vários lugares, conversei com muitos pais e com muitas mães. A revolta sempre de muitos pais e muitas mães que não conhecem o plano espiritual. E para muitos eu dizia assim, né? As pessoas, claro, buscavam remédio para o corpo físico, buscavam psicólogos, terapeutas, mas, acima de tudo, eu dizia, tem que conhecer o lado espiritual, porque isso acalma o nosso coração, a certeza de que existe uma vida após essa vida. Tudo auxilia e ajuda nesse momento, mas saber dessa vida após a vida é o que mais consola e o que mais ajuda. Na sequência, Rodrigo e seus 3 amigos foram testemunhas de que se pode viver nesse planeta
de uma forma digna, alegre, com os objetivos, vivendo a delícia da mocidade de uma forma responsável. Seres perfeitos? Não, pois a perfeição não é desse mundo. São jovens comuns, iguais a todos, mas que nos deixaram sabedoria e saudade em nossos corações, demonstrando a divindade da vida em todas as suas realizações. E o que chamou a atenção de nós, enquanto pais, é que o perfil, né, do Rodrigo e dos 3 amigos eram muito parecidos. Eles tinham muita alegria, eles amavam muito a vida. Se for olhar as fotos deles, eram sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Faziam caridade, eram jovens que tinham aquele doutores da alegria nos hospitais, se vestiam de palhaço para levar alegria. Eles iam, ajudavam isso. O Rodrigo, uma vez, nós paramos ali naquele antigo Partucci, no Sesca, lá, não sei se vocês conhecem, é um lugar perto de Curitibanos que é frio, e estava um dia muito, muito frio. E um jovenzinho, um menino, estava pedindo esmola, e aí ele disse: mãe, eu vou tirar meu moletom para dar para o menino. Daí eu falei: mas filho, só estávamos eu e ele no carro, eu falei: mas tu vai sentir frio, né? Na hora não caiu a ficha, como diz, né? Daí ele disse: não, mas nós estamos dentro do carro, né? Eu posso depois pegar um outro moletom, eu comprar um outro moletom, esse jovem não. Então, eram umas dicas, vamos dizer assim, de quem já estava se preparando, né, para voltar ao plano espiritual. E assim, conversando com os outros pais, a gente percebeu também o quanto eles aceleraram esse olhar perante os outros, perante aquilo que realmente tem valor. E deixar aquilo que é supérfluo, que muitas vezes é vazio, que não tem sustentação, de lado. Né? A questão das amizades, a questão de postura perante a vida, a alegria de viver, principalmente a alegria de viver. E assim, conversando com muitos outros, também diziam, né, que essa energia que mantinha eles era algo que, no íntimo, cada um sabia que a vida ia ser curta e que tinha que aproveitar a cada momento. E se nós analisarmos isso, não importa se a gente vai viver 90 anos, 100 anos ou mais de 100, independente, ela vai ser curta, pela eternidade que existe. Então devemos ser felizes a cada dia, devemos fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros a cada dia. Flores plasmadas pelo Rodrigo. Durante esse processo, entre a visualização do momento da passagem e quando começou as psicografias, também no momento de meditação, no momento que eu estava mais interiorizada, eu percebi que vinha em minha direção algum tipo de flor. Eram umas flores diferentes. Elas não eram iguais às flores da terra. Ela tinha uma cor diferente, a estrutura dela, a folha, era completamente diferente. E era interessante que era sempre ao acordar, no momento que eu estava interiorizando, eu sentia aquela vibração. E aí comecei a buscar ensinamentos sobre isso. Eu falei, se tem aquele livro, Violetas na Janela, né? Se a gente sabe que o telefone sempre toca de lá para cá, se a gente recebe essas mensagens, será que a gente também pode mandar mensagens e nesse plano espiritual quem está lá pode receber? É lógico que sim. E isso que trouxe, né, para mim de forma bem clara foi uma mãe, uma senhora de São Joaquim, aonde o filho dela também se chamava Guilherme, né, o nome do meu filho mais velho, e ela estava aqui em Balneário Camboriú, e ela estava com muita saudade. Fazia mais ou menos 4 anos da passagem dele, e ela disse para o outro filho, ela disse assim, se teu irmão me escuta, eu vou ver o nome dele escrito na areia da praia. Eu vou ver. E ficou. E o filho, né, tentando distrair a mãe e tal. Andaram mais um pouco. Daqui a pouco, quando ela percebe no chão, escrito Guilherme. Ela contou isso aos prantos. É lógico que a gente sabe que algum menino escreveu seu nome, alguma mocinha escreveu o nome do namorado, que nós estamos no mundo material, né? Mas ali estava a confirmação para ela. Outra senhora também, essa senhora é de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul. Ela conta que a filha dela ia fazer 15 anos de idade. E aí, no plano terreno, e ela desencarnou antes. E ela interiorizou-se também em oração, no orar e vigiai, e pediu a espiritualidade maior que aonde a filha estivesse, que ela recebesse muitas flores.
mas muitas mesmo, que como simbolizasse os 15 anos dela no plano terreno. Aí passou aquela noite também, ela andando essas vibrações daqui para lá, o telefone tocando daqui para lá. No outro dia, a senhora que ajuda ela na limpeza, chegou e disse assim, não lembro agora o nome dela, me fugiu, mas chegou e disse, olha fulana, essa noite eu sonhei com a senhora. Então, sonhou comigo? Sim. E com a sua filha, que eu nem conheci. O que você sonhou? Eu sonhei que ela estava com flores por todos os lados. Essa casa estava cheia de flores e ela no meio. Também ela caiu em prantos, porque foi uma confirmação. Ela pediu na oração para a espiritualidade que a filha recebesse as rosas. E a filha, através da senhora que estava ajudando a mãe na limpeza, trouxe a confirmação. Sonhei com a sua filha e ela estava rodeada de flores e de rosas. Então, e assim, se eu fosse narrar para vocês durante 2014 até agora, que faz 4 anos do livro, tantas pessoas que vieram depois me procurar, aconteceu comigo, são infinitos relatos. Então vamos lembrar que o telefone toca de lá para cá, mas toca daqui para lá também. Então vamos estar bem para quem já foi também se sentir bem. Lembrando sempre Chico Xavier, a paz dos que foram depende da paz dos que ficaram. Saudade sim, a gente deve chorar a saudade, porque quando a gente passa algum tempo terreno, mesmo sem ver alguma pessoa que está viajando, já dá saudade, a gente já liga, já fala, já manda WhatsApp, estou com saudade. Normal, então nós somos humanos. Agora, o desespero, por que tu foi, mas não deveria, aquela coisa, não vai trazer paz para quem já foi. Lembrando, né, todos os livros de Chico Xavier e toda a mensagem de Allan Kardec, que o nosso mundo aqui, ele se assemelha ao plano espiritual. Então, como nós sentimos e temos os sentimentos, o nível espiritual também, quem foi, continua a ter esses sentimentos. Existem várias moradas na casa do Pai. O tempo no plano espiritual é diferente do tempo aqui na Terra. Se percebemos, estamos vivendo também aqui o eterno hoje, no plano terreno, pois o ontem já foi e o amanhã nunca chegará. São reflexões, né, que tem no livro e que nos falam que existem várias moradas na casa do Pai, que não é só a Terra, que é o planeta habitado, e principalmente quando voltamos a ser espíritos, conforme o nosso merecimento, né, como no filme, no livro Nosso Lar, de André Luiz, ele passa algum tempo no umbral para depois conseguir a sua evolução. E assim é conosco também. Aqui tem uma mensagem do grupo Lafayette, eu não vou ler devido à hora, né? Mas ele fala da questão da evolução do plano terreno. Ele diz que nós estamos num momento de evolução, passando do plano de expiações e provas para o plano de regeneração. Por isso que estamos todos tão mexidos, né, espiritualmente e energeticamente. Por isso tanta síndrome do pânico, tanta depressão, tantas coisas fazendo com que as pessoas realmente se mexam para a sua evolução, para serem melhor, para buscar a luz. E isso já estava escrito nos livros sagrados, né? Allan Kardec já também falava sobre isso. Aqui também continua, né, sobre a mensagenzinha lá. E essa é uma mensagem do Rodrigo através da psicografia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não dá para perder as oportunidades, elas passam muito rápido. São sopros de vidas que não voltam. 24 horas, o dia terreno, um tanto para estudar, para trabalhar, e daí? O que mais? Esse mais que é a verdadeira essência da missão espiritual. Pois quando estamos no plano terreno, temos e necessitamos dessas coisas materiais. Mas e a essência? E o espírito? Quando ajudamos-nos para ser esse ser completo, em constante ascensão? Vivi, amei, sorri, chorei, tudo passei e tudo passa. E o mais importante trouxe comigo e também deixei, que é o amor. Né? Então, isso nós levamos e isso nós deixamos, que é o amor pelos outros, o amor pela nossa caminhada.
E lembrar, sim, que no plano terreno nós temos obrigações, temos responsabilidades, que é um plano abençoado, que é um plano que Deus nos deu, mas vamos lembrar sempre do nosso espírito. E um exemplo é nós estarmos aqui na casa espírita, procurando alimentar esse ser eterno que nós somos. E isso faz a grande diferença. Porque o corpo físico, ele grita quando ele tem fome, ele pede, a gente sente cansaço, ele fala. E o espiritual, muitas vezes, a gente se atrapalha com as coisas terrenas porque não está cuidando do corpo espiritual. Então, que a gente sempre tenha o tempo e a dedicação, né, para a gente trabalhar nosso ser eterno, que é o ser espiritual. Aqueles que amamos não morrem, apenas voltam para a casa do Pai Maior antes de nós. Né? Como nós somos eternos, como nós já viemos de uma outra vida através da reencarnação, passamos por essa e vamos adiante, nós não morremos. E aqueles que nós amamos também não morrem, né? Então, o livro, para quem quiser, está aqui disponível na casa. O valor é R$28. Hoje, em função da palestra, nós vamos fazer R$20. Quem quiser o autógrafo, depois vai conversar comigo, tá? Eu vou ficar aqui uns minutinhos para conversar. Tá bom? Obrigada, tá bom? Obrigada.